بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, e o bom fim será para os piedosos, e não haverá hostilidade senão para com os injustos. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, bem-vindos a todos nesta série de aulas de jurisprudência islâmica, aulas baseadas neste livro intitulado Durusun fil Hadith wal Fiqh, livro que é ensinado aos estudantes iniciantes da Universidade Islâmica em Al-Madina. Na aula de hoje iremos continuar aquilo que foi mencionado nas duas aulas anteriores. Iremos continuar e terminar as proibições do estado de sacralização. E o autor disse quanto à sétima proibição é o casamento. A sétima proibição do estado de sacralização do peregrino, a sétima coisa que é proibida ao peregrino é o casamento. É de se casar durante o seu estado de sacralização. Quanto à sétima proibição, é o casamento. Que seja o contrato de casamento ou o pedido ou a proposta em casamento. Quer dizer que o peregrino, a pessoa que se encontra em estado de sacralização, al-muhrim, é-lhe proibido de concluir um contrato de casamento ou de pedir uma mulher em casamento. Quer dizer que não pode, o peregrino não pode pedir uma mulher em casamento e não pode também concluir um contrato de casamento. Quer dizer que não se pode casar, mas também não pode pedir uma mulher em casamento. E a evidência é um hadith narrado por Uthman radiyallahu anhu. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. Uthman, radiyallahu anhu, disse que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse: al-muhrim, isto é, o peregrino, não se casa, não casa outrem e não pede em casamento. Neste hadith temos uma informação a mais, que é que não pode casar outrem. Então vimos que al-muhrim, o peregrino, não se pode casar, não pode concluir um contrato de casamento, mas também não pode casar outrem e não pode pedir uma mulher em casamento. Este hadith foi relatado por al-Imam Muslim. Foi relatado por al-Imam Muslim. Quer dizer que o peregrino, al-muhrim, a pessoa que está em estado de sacralização, não se pode casar, não pode casar quem está sob a sua tutela, como por exemplo a sua filha, mas também não pode pedir uma mulher em casamento. Então este é o sentido deste versículo, deste hadith e desta proibição. Então a pessoa não se pode casar, não pode pedir em casamento, mas também não pode casar
aqueles que estão sobre a sua tutela, como por exemplo a sua filha. Não pode fazer estas 3 coisas. Quanto à 8ª e última proibição, mencionada pelo autor, são as relações sexuais. São as relações sexuais durante o tempo em que a pessoa está em estado de sacralização. O peregrino é-lhe proibido de ter relações sexuais. Logo que a pessoa está em estado de sacralização, é-lhe proibido de ter relações sexuais. De acordo com a palavra de Allah, o Exaltado, الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Allah subhanahu wa ta'ala diz, de acordo com o sentido deste versículo, que é o versículo número 197 de Surat al-Baqarah, a peregrinação, al-Hajj, se faz em meses determinados. A peregrinação se efetua em meses determinados. E quem neles, isto é, nesses meses determinados, decide de efetuar a peregrinação, então não haverá relações sexuais, isto é, não haverá relações sexuais durante o estado de sacralização, não haverá relações sexuais, nem perversidade, nem disputa durante a peregrinação. Então, tudo isto é proibido. Relações sexuais, perversidade e disputa durante a peregrinação. Então, o peregrino que, melhor dizendo, portanto, o peregrino que tiver uma relação sexual em estado de sacralização, antes de ter saído do seu estado de sacralização, lhe incumbe o seguinte. Então aqui vamos ver aquilo que incumbe àquele que transgride esta proibição, que é a relação sexual. Então aqui o autor disse, aquele que faz tal coisa, o peregrino que tem uma relação sexual durante o seu estado de sacralização, lhe incumbe o seguinte. E para que seja mais simples a compreender, lhe incumbem 4 coisas. 4 coisas. A primeira coisa, em primeiro lugar, o seu Hajj, a sua peregrinação, é anulada, é inválida. Então a pessoa que está em estado de sacralização a efetuar al-Hajj e que tem uma relação sexual, o seu Hajj no qual está, o Hajj que está a efetuar, é automaticamente anulado e invalidado, é inválido. Esta é a primeira coisa. Esta é a primeira coisa que incumbe a tal pessoa. A segunda coisa que lhe incumbe é de continuar, de prosseguir a sua peregrinação, mesmo se foi anulada. Mesmo se a peregrinação foi anulada devido a esta relação sexual proibida durante o estado de sacralização, a pessoa tem de continuar a sua peregrinação até ao final. Tem de continuar até ao fim. Não pode abandonar, não pode dizer assim, por exemplo, olha, fiz uma coisa proibida, a minha peregrinação é anulada, então abandono aqui a peregrinação e vou-me embora. Sai do estado de sacralização. Não, é proibido. Tem de permanecer. Tem de permanecer no estado em que está, terminar a sua peregrinação. E agora vem a terceira coisa. A terceira coisa que lhe incumbe é al-qada. É al-qada. Que é que tem de compensar esta peregrinação
que foi invalidada devido à sua transgressão no ano seguinte. Quer dizer, no ano a seguir, e como sabemos a peregrinação é durante meses determinados, quer dizer que não se pode fazer quando queremos a peregrinação, al-Hajj, a grande peregrinação, é no momento bem específico, em dias específicos. Então não é possível de recomeçar na semana a seguir, nem no mês a seguir, mas unicamente no ano seguinte. Então a pessoa termina esta peregrinação que foi invalidada, que foi anulada, e no ano seguinte tem de recomeçar a peregrinação. Tem de compensar esta peregrinação que foi anulada devido à sua transgressão. A quarta coisa que lhe incumbe, é al-fidya. Além de ter o qada, tem também al-fidya, que é a expiação. Quer dizer, tem a compensação e depois tem a expiação. Quer dizer, tem de compensar a peregrinação no ano seguinte e, além de compensar, tem de expiar aquilo que fez. E a fidya, a expiação, consiste em sacrificar um camelo. Um camelo ou aquilo que o substitui. Ou aquilo que substitui um camelo, como por exemplo uma vaca. Ou então 7 ovelhas. Então aqui tem a sua expiação é um camelo. Ou aquilo que é equivalente a um camelo, que é uma vaca. E se não sacrificar um camelo ou uma vaca, então tem de sacrificar 7 ovelhas. 7 ovelhas. 7 ovelhas. Caso não possa sacrificar um camelo ou uma vaca ou 7 ovelhas, então é-lhe obrigatório de jejuar 10 dias. É-lhe obrigatório de jejuar 10 dias. 3 destes dias têm de o jejuar durante al-Hajj. Antes de terminar al-Hajj. E os 7 restantes os jejuará estes 7 dias restantes logo que regressa à sua família, logo que regressa à sua casa depois do Hajj. E depois o autor disse, vários companheiros julgaram desta forma, deram esta sentença àqueles que cometeram esta transgressão. E dentre os companheiros que deram esta sentença podemos mencionar Umar e também o seu filho, que é Abdullah. Podemos mencionar também Ibn Abbas e Abu Huraira. O autor mencionou Umar, Ibn Abbas e Abu Huraira, radiyallahu anhum. Todos eles deram este veredito ou esta sentença logo que alguém cometeu esta transgressão. E perdão, disse disse há poucos que a última proibição era a 8ª, mas enganei-me, perdão. Há uma 9ª e esta será realmente a última. Quanto à 9ª e última proibição durante al-Ihram, mencionada pelo autor, a 9ª e última proibição do estado de Ihram, do estado de sacralização, é tudo aquilo que faz parte da relação sexual entre um casal, à exceção do coito. Como, por exemplo, as carícias, os beijos, tudo aquilo que é proibido. Então, é proibido o ato sexual, mas também tudo aquilo que é, podemos dizer, tudo aquilo que leva ao acto sexual, tudo aquilo que leva ao coito. Mencionámos anteriormente o coito sexual, a relação sexual, mas tudo aquilo que leva à relação sexual é proibido. E o autor deu o exemplo de as carícias, os beijos e tudo aquilo que tem este sentido. Quer dizer que o homem tem de ter muito cuidado com a sua esposa, de não a beijar, de não lhe fazer carícias, pois isso também é proibido.
aquele que se encontra em estado de sacralização não pode beijar a sua mulher, não pode fazer carícias à sua mulher, não pode fazer nada que leva ao acto sexual. Não pode ter um acto sexual com a sua esposa ou com as suas esposas, mas também não pode fazer tudo aquilo que é um início e que é uma causa que leva ao acto sexual. Tudo isso é proibido. E o autor mencionou a evidência, que é aliás uma evidência mencionada anterior, que é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. E não haverá relações sexuais, nem perversidade, nem disputa durante o Hajj. E as relações sexuais abrangem tudo aquilo que causa e que é um preliminar do coito sexual. Então, de maneira simples, o coito sexual é proibido, mas os preliminares também são proibidos. Este é um ponto perigoso, pois, como vimos, aquele que comete esta proibição aquilo que lhe incumbe é pesado, a sentença é muito pesada, sendo que a sua peregrinação será anulada e terá de continuar até ao fim, e que no ano seguinte tem de recomeçar outra vez. E que além disso tem de fazer al-qadá e tem de fazer al-fidya. Al-qadá, que é a compensação no ano seguinte, e al-fidya, que é a expiação. E a expiação, como dissemos, é um camelo, ou uma vaca, ou então 7 ovelhas. Se não, jejuar 10 dias. Ficamos por aqui e desta forma terminamos as 9 proibições do estado de ihram, do estado de sacralização. E visto que ainda temos um pouco de tempo, podemos mencionar o veredito daquele que comete uma proibição dentro das proibições do ihram, do estado de sacralização. Aqui vamos falar do veredito. O autor aqui nos fala do veredito de quem comete uma destas proibições que foram mencionadas. Mencionámos 9 proibições, então o autor nos diz qual é o veredito de uma pessoa, de um peregrino, que transgride, que transgresse, que vai cometer uma destas proibições. Qual é a situação daquele que comete uma destas proibições? Aquele que comete uma destas proibições mencionadas anteriormente se encontra numa das 3 situações seguintes. Então o autor aqui nos dá 3 situações. Quer dizer que cada pessoa que vai cometer uma dessas proibições será ou fará parte de uma destas situações que vão ser mencionadas. De uma destas 3 situações. A primeira situação é que a pessoa tenha cometido essa proibição sem desculpa. A pessoa cometeu uma destas 9 proibições sem qualquer desculpa. Sem necessidade. Tal pessoa é um pecador. Tal pessoa cometeu um pecado e lhe incumbe al-fidya, a expiação. Este é um ponto importante. Que é que aquele que comete uma destas 9 proibições, o transgressor de uma destas 9 proibições, se o faz sem desculpa alguma, sem necessidade, então esta pessoa será considerada como pecador, terá cometido um pecado. E lhe incumbe obrigatoriamente al-fidya, a expiação. E a expiação foi mencionada. A segunda situação daquele que vem a cometer uma destas proibições é que a tenha cometido por necessidade. Quer dizer que comete uma destas proibições por necessidade. Nesse caso, é-lhe permitido e não é considerado como pecador. E não é considerado como pecador
pois só cometeu a proibição por necessidade. Só cometeu por necessidade. Mas, além de ter cometido por necessidade e de não ser considerado como pecador, de não ter um pecado, lhe incumbe al-fidya, lhe incumbe a expiação. E este ponto também foi mencionado numa das proibições mencionadas no início. Quanto à terceira situação, é que a pessoa tenha cometido a proibição, mas com uma desculpa, que seja, por exemplo, por ignorância, por esquecimento ou por constrangimento. Nesse caso, a pessoa não comete um pecado, mas aqui qual é a questão? Será que lhe incumbe de dar al-fidya, de dar uma expiação? Acerca desta questão, há divergência entre os sábios. E a opinião correta, inshallah, a opinião correta dos sábios, inshallah, é que não lhe incumbe al-fidya, não tem de dar qualquer expiação. Quer dizer que a pessoa que comete uma destas proibições por ignorância, por exemplo, a pessoa que é ignorante, que não sabia, ou que o fez por constrangimento, foi obrigado a fazer, então nesse caso esta pessoa não é considerada como pecador e também não tem de dar qualquer expiação. Não tem de dar qualquer expiação. Então estas são as três situações daquele que comete uma destas 9 proibições, que é que a pessoa o faz sem desculpa alguma, sem necessidade. A segunda é que o tenha cometido por necessidade. E a terceira é que a pessoa o tenha cometido por ignorância, por exemplo, ou por esquecimento. Por esquecimento. Esqueci-me de mencionar este ponto, e aliás o autor mencionou, que é que a pessoa o tenha cometido com uma desculpa, por ignorância, por esquecimento ou por constrangimento. Quer dizer que aquele que o faz por ignorância ou por esquecimento, esqueceu, pode acontecer, ou por constrangimento. Neste caso a pessoa não é considerada como pecadora e também não tem de dar a expiação. Por exemplo, aquele que faz uma destas proibições por esquecimento, então nesse caso não é pecador. E não terá de dar a expiação. E se o faz por ignorância, igual. Também não tem de dar expiação e também não é considerado como pecador. Exatamente o caso daquele que também o faz porque foi obrigado a fazer. Lhe obrigaram a fazer tal coisa. Ele não o fez dele próprio. Não o fez por escolha, mas porque lhe obrigaram a fazer, por constrangimento, por compulsão. Então espero que tenha sido claro e que seja compreensível para todos. E aqui se terminam as proibições do estado de sacralização. Hada wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.